Tranquilo? Pessoal, boa noite a todos. Tem gente chegando agora, né? Boa noite. Vamos fazer uma pequena revisão da prova, né? Ou seja, vamos falar sobre a prova, sobre as respostas, tá certo? É bom que vocês, por isso que é interessante se você copiou a tua prova, deixa ela aberta aí no computador, ou se você imprimiu, acompanha, tá? Qualquer dúvida a gente tira na hora, tá certo? Que eu tinha uma coisa. Ah, tá. Se você não concorda com a gravação, você pode sair, dar presente, sair e acompanhar depois a nossa aula gravada lá no Google Classroom. Tá legal? Se você concorda comigo, continua aqui. Tá legal? Vamos lá, mais uma vez, boa noite. Deixa eu ver se tem alguém que perguntou alguma coisa. Então, tá tranquilo. Vamos lá, então. Então, vamos começar, vamos apresentar. Alguém perguntou se falta muito para corrigir. Falta um pouco, porque como eu comentei para você, foi a Josi que perguntou, né? Como eu falei, eu falo com vocês, né? Eu corrijo, eu leio direitinho, tento ver o que o aluno quis com aquilo, né? E principalmente tento ver o que eu posso extrair, ou seja, o que está certo, o que está errado, né? Dessa situação. Então, quer dizer, com isso eu acabo demorando um pouquinho mais, tá? Lembrando que eu tive que aplicar outras provas também, né? Não foi só de vocês, então eu estou para correção agora em bloco, que é mais ou menos tudo na mesma época, né? Aí, como eu falei, eu tenho até dia 10 para soltar a nota, mas antes disso vocês já vão ter a nota com certeza, tá certo? Pessoal, a gente está corrigindo a prova, né? Eu vou mostrar para vocês as questões, as respostas, os slides estavam envolvidos. Então vai ser como se fosse uma revisãozinha, porque a matéria, a prova abrangeu toda a matéria, né? Você viu que tinha desde comunicação até processo decisório. Claro que eu dei uma ênfase maior para comunicação e para processo decisório, porque foram coisas que a gente viu no final, não estava coberto por prova e alguns trabalhos só pequenos a respeito. Então, eu quis, na prova, né, exigir um pouquinho mais para você corrigir. Claro que não teve surpresa, você vai ver, inclusive, pelo percentual de acerto das questões, com exceção da discursiva, que eu não terminei de corrigir, né? Mas o percentual de acerto das questões foi bem maior do que da primeira prova. Então, para mim, é uma prova bem mais fácil, né? Eu acho que a maioria deve ter considerado. Uma prova mais literal, né? Que você tinha que verificar o que era, de que a gente estava falando, né? E aí, eu acho que a maioria se deu bem na prova, pelo menos nessas. Ah, sim, notas dos exercícios. Vai ser um pouquinho antes da nota da prova, tá? A nota dos exercícios. Eu já estou quase terminando o exercício, eu já estou quase terminando de corrigir. Está bem no final mesmo, entendeu? Para você ter uma ideia, ontem um aluno pediu, disse que estava com problema, não sei o que teve um problema, me mandou um exercício ontem, já está tudo fechado, né? O aluno mandou o exercício, eu falei, não, tudo bem, se teve problema, né? Aquela história que eu falo para você, né? O professor está aqui, se não era eletrônico, né? O professor está aqui exatamente para ver esses lados dos alunos, né? Ver os problemas e tentar equacionar na medida do possível, tentando ser o mais justo possível, né? Pessoas têm problemas de feição. Não sei se você lembra, quando fez a prova, teve um aluno que teve um problema, né? E aí me mandou a prova depois por e-mail. A ideia aqui é aquela história, né? Tentar, né, equacionar o melhor possível. Claro que sem ser injusto, né? Porque às vezes faz tanto para um que deixa de fazer para o outro. E a história não é essa, né? Mas problemas acontecem, a gente tem que considerar e ver o que é a melhor forma de resolvê-los. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da prova, na correção da prova, tá certo? Questão número 1, no que concerne ao processo decisório em uma organização, qual das ferramentas abaixo não seria, então tem uma questão invertida, tá? Não seria a mais apropriada para a escolha da melhor alternativa. Ou seja, o que eu quero é escolher a melhor alternativa, tá? Então, dentre essas aqui, você vai ver que tem umas que são para algumas coisas, tem outras que são para outras coisas, né? E, é, e tem uma específica
para a escolha da melhor alternativa. Vamos lá. Quem quer arriscar? O aluno quer arriscar com a resposta. Qual a resposta? Vamos lá. Resposta D, diagrama de Chikawa. Será? O que vocês acham? Então, vamos lá. Lembrando que, deixa eu voltar aqui então, eu estou com outra apresentação aqui também. Deixa eu voltar. Tchan. Só para vocês verem aqui rapidinho. Vamos lá nas ferramentas. Olha lá. Essas ferramentas aqui são para diagnóstico e análise. Então, diagrama de Pareto, matriz de Guth, diagrama de Chikawa, causa e efeito, espinha de peixe, análise do campo de forças. Então, essas aqui são para diagnóstico, certo? Essas aqui são para gerar alternativas, tá vendo? Brainstorming, brainwriting, árvore de decisão, paradigma de Rubinstein, o método de alinhamento de problemas organizacionais, são para gerar alternativas. Para avaliar e escolher uma alternativa, né, são essas aqui, árvore de decisões, que é lá e aqui, tá? Análise das vantagens e desvantagens, técnica Delphi e análise multicritério, tá? Então são essas três. Se você quisesse, podia olhar nesse quadro, porque esse quadro tem todas, né? Então, obter informação da situação, diagnóstico e análise, certo? Geração de alternativas, brainstorming, brainwriting, avaliar e escolher a alternativa, árvore de decisão, análise de vantagem e desvantagem, técnica Delphi e análise multicritério. Então, essas quatro aqui são, concorda? São as tais, né? Então, vamos lá voltar para a prova, certo? Então, a mais apropriada, a árvore de decisão é para escolher. Técnica Delphi também é para escolher. Análise de vantagem e desvantagem é para escolher? Análise multicritério também. E o diagrama de Chikawa? Não, o diagrama de Chikawa é causa, né? Então, 64% dos alunos acertaram, tá? E realmente, quem falou certo. Ou seja, a única estranha no ninho, né, era justamente o diagrama de Chikawa. Muito bem, Josi, você acertou essa. Então, 64% dos alunos acertaram, tá? Então, a resposta é diagrama de Chikawa. 64% acertou. Então, essa foi a primeira questão, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Algum aluno não concorda? Tem algo a dizer? Ou está tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Questão 2. Qual a ferramenta que pode auxiliar em fase do processo decisório, onde podem ser classificados fatores que podem favorecer a mudança, ou seja, auxílios, e outros que podem dificultar a mudança, sendo barreiras a essa? Para ser utilizado, deve-se atribuir uma nota de 1 a 5. Eu nem precisava botar isso, tá? Eu poderia ter parado aqui. Não precisava ter posto esse resto aqui, né? Essa frase aqui eu botei para ninguém ter dúvida, né? Se eu não tivesse posto aqui, você já matava. Mas aí, quando eu botei isso aqui, foi para não ter dúvida de aluno nenhum, né? Então, qual seria a sua ferramenta de auxílio ao processo decisório? Seria a técnica Delphi? O que vocês acham? É ou não é? Aula interativa, hein, pessoal? Aula de prova, aula interativa. Vocês acham que é a técnica Delphi? Não. Por que não é? Não, vou perguntar não, porque se perguntar não, você nunca mais vai querer responder, né? Então, para evitar isso, eu respondo. Pronto, eu vou ser expulsivo, tá certo? Então, a técnica Delphi não é. Análise do campo de forças, é essa? O Marcos achou que é. Vamos lá. Análise multicritério, é essa? Não, análise multicritério seria essa. O que vocês acham? Não. Árvore de decisões, é essa. A árvore de decisão usa para bastante coisa, né? Usa para você avaliar, né? Gerar alternativa e para você escolher a melhor alternativa. Você pode? É a árvore de decisão? O que vocês acham? Já botou a letra B, tá certo. E o diagrama de Chikawa nem de longe, né? Então, só para você ver, 100% dos alunos acertaram, né? Quer dizer, é uma questão bem fácil. Todo mundo acertou.
A técnica Delphi tem nada a ver, tá vendo? Você tem que elencar possíveis vantagens e desvantagens e realizá-la confrontando com as demais. Então, essa daí de primeira estaria eliminada. Análise do campo de força, olha só, ela fala que pressupõe que existam forças que sejam positivas, impulsionadoras, e também negativas. Então, só isso aqui, como tem as duas palavras, impulsionadora e restritiva, só isso já mata, que é o campo de força. Não é isso? Então, essa aí foi muito fácil. Né? Análise multicritério tem nada a ver, objetivo do sistema de suporte de decisão multicritério. Né? Então, aqui você tem aquela questão do choque, né? Aquilo que eu falei para você, que você confronta, né? O efeito de cada ação que você toma, né? Causa e efeito. Tá? Então, também não tem nada a ver. Até a gente trouxe aqui o exemplozinho, né? E muito menos árvore de decisão. A árvore de decisão, está vendo, você tem alternativas e com base nessas alternativas você tem escolhas e você vai andando e vai gerando, né, um conhecimento a respeito da alternativa quando você faz isso, tá? Então você vai, ela é satisfatória, resolve o problema, ela leva a outras avaliações e assim por diante, até você, que a gente chama de dissecar a alternativa o máximo possível. Então não seria. Né? O Ishikawa, muito menos. Né? O Ishikawa é um diagrama de causa e efeito, corresponde à ferramenta que é utilizada para identificar as causas de determinado problema, ou seja, não seria essa nunca. Né? E aqui pode ser usado 5 ou 4, 5, 6 níveis. Eu já te falei para vocês, inclusive, eu já vi um com muito mais de 6 níveis. Certo? Então, qual seria a resposta? Tá? A resposta seria realmente análise do campo de força, 100% acertou. Tá? Outra agora, né? Na empresa, negocia muito limitado. Olha só, esses nomes são bem engraçados. Né? Você deve ter feito, né? Deve ter, na hora que você leu, deve ter rido lá na prova. Né? Ou então estava tão tenso, pensando no TCC e outras coisas mais, que você nem riu. Na empresa negocia muito, Pedro foi contratado para atuar como negociador. Passados alguns meses, foi-lhe repassado o desafio de negociar com um poderoso grupo de distribuidores, o Distribuijá SA, como o qual se interessa que a organização possa fazer vários negócios. Então, existe um interesse dele, tá? Ou seja, só aí você já está vendo que não é competitivo, tá? Ele tem um interesse colaborativo nesse cliente. Então, algumas táticas só aí você já eliminou que não podem ser usadas. Só nesse aspecto você já eliminou várias táticas que você não pode ser usada, que elas têm uma abordagem que tem mais um caráter competitivo. Né? Então, ele quer uma coisa colaborativa. Tá? Então, começou por aí. Quer uma coisa colaborativa. O negociador do seu grupo, o Dr. Luiz, é conhecido por utilizar táticas pouco ortodoxas de negociação e de difícil reconhecimento por parte de outros negociadores. Então, esse cara, o Dr. Luiz, provavelmente ele usa uma das neurotáticas, ele usa táticas de difícil reconhecimento. Então, ele não utiliza abordagens convencionais ou estratégias convencionais, o que vai dificultar muito se você não é tão experiente assim, né? Você foi contratado recentemente, né? Passados alguns meses para ser. Então, só aí já tem uma dica, né? Ou seja, o Luiz é fera, né? Ele é o cara que entende tudo, e o Pedro já não, um cara novo, né? Foi contratado como negociador, está há pouco tempo na empresa, não conhece a cultura da empresa ainda. Então, ele é um cara que já está em posição de inferioridade em relação ao outro negociador. Né? E é conhecido por. Então, já leu isso. Com base nessas informações, Pedro começou a realizar seu planejamento negocial e agendou uma reunião com o doutor Luiz para o dia seguinte ao término de seu planejamento. Logo ao chegar, Pedro foi logo revelando seu objetivo para o doutor Luiz, dizendo sua mapan, sua máquina, e aquele negociador ficou até assustado, ficou perplexo, né, com a atitude do Pedro, tendo visto exposto qual a abordagem, estratégia que Pedro utilizou com o doutor Luiz. Bem, vou ver quantos acertaram. 82% acertou essa questão. Então, a maioria de vocês acertou. Foi uma coisa que eu falei bastante, inclusive, quando eu dei exemplo, o exemplo que eu dei para você foi o exemplo que ocorreu comigo, né, que eu vi acontecer. E eu falei, poxa, eu até me assustei quando o cara fez isso. Quer dizer, eu peguei um exemplo meu, de vida minha, algo que aconteceu comigo, e tentei, mudei os nomes dos personagens, né? Para não ficar. Mudei um pouquinho a história, para não, né, não reconhecer. Mas foi o que eu vi ao longo da minha vida e eu trouxe para você aqui. Então, é uma questão montada que eu brinco, né? Que você pegou
um fato que ocorreu com você e trouxe para cá. O que acontece? Se você é um negociador experiente, você já entra para a negociação já pensando, poxa, o que esse cara vai fazer, né? E aí, quando ele não conhece, ele era um cara novo, o doutor Luiz não conhecia ele. E quando o negociador é bom, é antigo, etc., ele tende, né? Porque ele já aprendeu, já levou surra da vida com relação a isso, e já aprendeu que ele não pode ter um preconceito com relação ao cara é muito novo, vou levar ele vou levar ele no gogó, vai ser fácil, né? Então existe essa questão. O cara, quando já é mais antigo, já tem mais experimentado, o que acontece? Ele não menospreza o oponente. Aliás, tem uma frase, né, do Sun Tzu, que com certeza você deve ter visto essa frase no seu. Quando você falou sobre estratégia, pelo menos quando eu dou estratégia, eu falo sobre essa frase, né? Que é, né? Quando você conhece você mesmo, você tem 50% de chance de ganhar a guerra. Agora, quando você conhece você mesmo, você conhece o seu oponente, você tem 100% de ganhar, 100% de chance de ganhar. Ou seja, todas as coisas apontam para a sua vitória, né? Que o Sun Tzu não falaria 100%. Todos os fatores apontam para a sua vitória. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Quando o cara é muito experimentado, a tendência dele é ser menos presunçoso do que uma pessoa que está nova e está tendo sucesso, né? O cara, quando é novo, está tendo sucesso, ele está se achando, né? Entendeu? Já o cara que já quando é mais antigo, já tem uma experiência, etc., ele vai mais comedidamente, ele já olha, já fala assim, puxa, será que é isso mesmo? Será que o cara não está mostrando uma coisa que ele não é? Então, ele já foi assim, aí o cara já abriu tudo para ele, né? Então, essa tática de abrir tudo para a pessoa, ela tem um nome que a gente vai ver. A gente falou aqui de surpresa, né? Intimidação, isolamento, cobertura, abstinência. Eu vi pessoas colocando surpresa, vi pessoas colocando intimidação, isolar. Eu vi uma pessoa colocando isolar, uma pessoa colocando abstinência também, né? Então, a gente vai falar. O que eu faço? Eu faço uma análise, né, das questões, já comentei com você. E aí, com base nessa análise, acho que precisa trazer, eu trago alguma coisa até para fechar, né, o entendimento, porque às vezes os alunos podem ter dúvida, então a gente vai e aborda um pouquinho isso. Então, eu trouxe aqui. Cobertor, tá vendo? O negociador revela tudo ou a maioria do que pretende obter de uma única vez. Se você observar bem o caso, está bem parecido com o que é, tá? Vamos ver que pode não ter sido isso, né? Outras pessoas botaram outras coisas, então vamos ver. Isolar, teve gente que colocou isolar. Aqui eu estou isolando uma questão que é essencial para outra parte. Não, ele abriu o jogo de tudo, né? Ele falou que abriu o jogo de tudo, então não foi isolar, tá? Uma surpresa. Mudou de abordagem de surpresa para deixar a outra parte sem efeito. Não, ele entregou ouro, ele não mudou a abordagem, né? O outro não ficou surpreso, o outro levou um susto mesmo. Falei, pô, o cara tá mostrando tudo, né? Que isso, não é assim, né? Quase que ele deu uma aula pro cara, mas ele ficou assim, né? Como é que eu posso dizer? Ele ficou surpreso com a atitude do cara, mas não era uma surpresa. O cara entregou tudo, pelo contrário, não tinha surpresa nenhuma, né? Intimidação. Quando você usa para debilitar a outra parte, colocando na defensiva. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu vi um barulho, acho que deve ter sido aqui perto. Quando alguém usa, né, coloca na defensiva e emprega um tom, uma ameaça, alguma coisa assim para conseguir. Não foi o caso. Ele não falou, olha, se você não fechar agora comigo, já era, não vou fazer negócio com você. Não foi o caso. Então, quer dizer, a estratégia com certeza não foi essa, tá? Então, não foi intimidação. Vamos ver os outros. Silêncio, né? Falei para vocês que eu gosto muito de usar. E para gestor, né, é fantástica. Eu acho fantástico mesmo essa daí. Que o gestor, você chama o cara, e o cara que fez besteira, o cara que espera e fala assim, olha sobre esse caso aqui, e dá uma parada. Ou faz uma pergunta e para, né? Ou seja, quando o cara responde alguma coisa, você, em vez de você falar, não, você fica quieto. Como se você estivesse pensando, sacudindo a cabeça, que você está prestando atenção, mas olhando para mais infinito, menos infinito, né? O que acontece? A pessoa acaba falando o que ela não deve falar, porque você
acaba, de alguma forma, intimidando, deixando ela insegura, principalmente se ela não estiver muito segura daquilo que ela está fazendo. Se ela estiver usando uma estratégia, alguma coisa, o fato de você ficar em silêncio já dá né, um plano. Autoridade limitada, né? Eu acho que tinha essa autoridade limitada, né? Não foi isso o caso, ele não falou que não tinha poder para resolver, a autoridade limitada, o cara diz que não tem poder para resolver, né? Não foi esse o caso. Ele chegou e falou: olha, é, é... Ué, o que houve? Eu estou vendo aqui, Bárbara, você entrou e falou Bárbara? O que houve? Então, não foi autoridade limitada, tá? É... Drible, o negociador começa a dar a impressão de que é outra coisa. Também não foi o caso, ele entregou o ouro direto, então não foi isso, tá? Com certeza. Retirada aparente. Retirada aparente, até dei o exemplo para você, fizeram isso no trato feito. O cara chega na hora, né? E chega na hora e fala assim: não, por esse preço eu não vou negociar, não sei quem sai fingindo que está meio ofendido, alguma coisa assim, e vai embora. Né? E aí, se o cara reconhece, e essa daí eu digo para você que é quando você está falando com um negociador é, experiente, jamais você pode usar essa tática de retirada aparente. É a pior coisa que você pode fazer. Eu estou falando isso porque na discursiva teve um colega que botou, um aluno que colocou lá essa resposta, né? Então, você que colocou, foi um aluno que colocou, que eu corrigi. Já essa daí foi a única que você não poderia botar. Quando eu estou falando que o cara é experiente, de forma nenhuma você poderia colocar essa, porque essa daí, quando o cara é muito experiente, ele manja na hora e fala: pode ir embora, tchau, foi um prazer te conhecer, nunca mais vou te ver. Mais ou menos assim, entendeu? Então, essa não seria a ideal. A abstinência, né? Você diz que você não. Ah, olha, isso aí que você falou, não tem como resolver, vou ter que levar para outra pessoa, não sei o quê, e aí vai embora. Então, não seria também. Bom sujeito, mau sujeito, tira bom, tira mal, aquela história, né? Vão dois, não foi o caso também, ele estava sozinho. Né? Slicing, teve gente que colocou o slicing lá também na questão discursiva. Eu estou dando maior ênfase, pessoal, para não ter que voltar de novo aqui quando a gente for falar da discursiva. Tá? Então, eu vi que alguns alunos colocaram lá, então estou dando essa ênfase, vai servir para a discursiva também nas duas questões. Então, porque tem a questão da abordagem, né? De certa forma, sim, né? Vamos ver o que vocês colocaram lá. Eu até vou comentar da resposta que seria mais correta e a resposta que seria assim, aceitável e da resposta que não seria aceitável de jeito nenhum. Né? Na discursiva, eu gosto muito de fazer essa alusão. Então, o slicing, tá? Então, no caso do slice, como eu falei, eles vão soltando aos poucos. É o inverso que ele fez, ele soltou tudo de uma vez. Tá? Então, o inverso que ele fez não seria o slice nunca aqui. Reversão, né, é parecido com a surpresa, só que você inverte a tua estratégia. Por exemplo, você foi o tempo todo se fazendo de colaborador e, de repente, você volta de uma estratégia competitiva, tipo assim, olha, se você não fechar agora, já era, acabou, é isso aí. Parece que você se aborreceu com alguma coisa que o cara falou e aí mudou completamente a estratégia. Né? Então, o fato consumado, que ele atinge, né, o objetivo, esperando obter a aceitação da prova, olha, é isso aí o trato feito usa muito, tá? O cara fala assim, o máximo onde eu chego é isso, acabou, entendeu? E aí o cara não fecha o negócio, às vezes ele leva esse máximo para outro, etc. Então, esse fato consumado é aquela, às vezes o cara já entrega também, mas ele só diz assim, olha, eu só fecho esse preço e acabou. Só pago até tanto, pronto. Ou seja, até negocia um pouco, mas de repente ele joga essa, olha, o máximo que eu posso chegar é tanto. O trato feito usa muito isso. Se você assiste, você vai ouvir muito fato consumado lá. Tá? Nenhuma dessas estratégias pode ser eficaz se for reconhecida pela outra parte, também, caso não tenha disposição para negociar, para chegar a uma solução por ambas as partes. Então, tem duas. A ideia é: se você usar muito só uma estratégia dessa, vai acabar o outro negociador descobrindo. Então, não é legal você fazer assim. O ideal é você misturar duas, né? Ou seja, ou então usar uma neurotática que é o melhor dos mundos, porque a pessoa não vai reconhecer algumas características da estratégia em si. As estratégias são de bastante fácil aplicação, como você está vendo, mas, claro, elas são bastante reconhecidas também por quem tem um mínimo de experiência. Então, é muito importante que
Quando você sabe que o cara tem muita experiência, você tem que evitar usar, né? Ou então usar, vamos dizer, mistura de duas, né? Quando você não quer usar uma neurotática. Então, pessoal, com base nisso que você já viu, né? Como ele abriu tudo, né? Pedro começou a realizar. Aí ele fez a negociação, mas chegou no final, ele foi logo revelando tudo, revelou o objetivo, revelou tudo. A única que se enquadra nessa é a do cobertor, tá? A abstinência não seria, isolar não seria, intimidação não seria, surpresa de forma alguma. Apesar do cara ficar surpreso com a atitude dele, a estratégia utilizada não foi surpresa, foi o cobertor, tá certo? 82% acertou essa questão. Alguém tem alguma coisa a falar, a dizer sobre ela? Está tranquilo? Tudo tranquilo? Ninguém dizendo tranquilo? Posso seguir? Beleza? Então tá. Questão 4. Em um determinado processo de negociação, o vendedor Ricardo começa a perceber que o outro negociador, durante a sua exposição, começou a repetidamente cruzar os braços, ele está cruzando os braços assim, toda hora cruzava os braços. O cara estava falando, ele fazia assim, né? Cruzava os braços, fazia isso, fazia aquilo, né? Coçar repetidamente o nariz, fazer assim o tempo todo, coçando o nariz, né? Coçando o tempo todo o nariz. E demorou um pouco para perceber, mas ao reforçar a proposta que trouxe para a negociação, verifica que tais aspectos continuam a ocorrer. Então, o cara começou mais freneticamente ainda a cruzar os braços, mais freneticamente ainda a coçar o nariz. Então, disse assim, claramente, ele estava dizendo alguma coisa de uma forma não verbal para ele. Tá? Então, ele demorou um pouco, perceber, verifica que tais aspectos continuam a ocorrer. Dessa vez, em sua maior proporção, ou seja, ficou descarado, não tinha mais como ser um cacoete, né, que o pessoal da antiga falava, quando a pessoa repetia determinados hábitos, né? E aí o que acontecia? O cara viu que era alguma coisa mesmo que ele estava falando sem dizer nada. Ele não estava falando nada, mas as atitudes dele estavam falando, aquela linguagem não verbal que a gente falou, né? Chegando mesmo até a incomodá-lo. Ao analisar a situação, apesar de não haver qualquer menção do outro negociador, nem a favor nem contra, unicamente devido às interpretações de sinais não verbais, ele resolve, né? Bem, baseado no que ele falou, tratou de fechar logo a proposta, pois o outro negociador estava indicando sua concordância com as propostas apresentadas. Então, como eu falei para você, que você já viu, tem sinais que indicam que a pessoa está concordando, né? Que é aquele balançar a cabeça. A gente eu vou mostrar que eu trouxe slide para você também. Por que eu estou reforçando isso, pessoal? Porque é muito importante para a tua vida, para a tua carreira. Como eu falei, eu não estou restrito ao fato de você tirou uma boa nota da prova, passou, beleza. Eu sei que tem gente, né, em todo curso, tem gente que só procura isso. Aí eu quero só o meu diplominha, botar debaixo do braço. Mas tem gente que quer aprender, né, quer fazer diferença no mercado. Né? Para essas pessoas, a gente insiste. Como, né, a gente tem eu sei que no meio, né, de uma caixa de maçã sempre tem uma maçã que está que é boa, que é maçã boa, e tem maçã que não é tão boa assim, já está amadurecendo, já está de saco cheio, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu faço para você? Eu quero que você aprenda para a sua vida, para a sua carreira. Né? Você vai ver que isso é muito útil como gestor. Quando eu aprendi, e eu fui gestor, eu usava muito isso, muito, mas eu usava muito. Eu já tinha aprendido na época da negociação, eu usava muito. Às vezes, o chegar para mim assim, ó, sabe o que é? Eu estou com uma coisa para falar com você. Já sei que tem algum problema, entendeu? Ou então ele está coçando a cabeça, ou então está segurando o queixo. Você está numa reunião, o cara está segurando o queixo assim, está coçando o queixo. Quer dizer alguma coisa, tá? Então, por isso que eu estou reforçando isso para você, né? Então, a segunda, buscou deixar o outro negociador mais confortável, pois o outro negociador está aparentemente entediado e tranquilo. Então, às vezes, você faz uma explicação grande, longa, e o cara está de saco cheio, né? Então, ele dá um sinal que ele está de saco cheio, tá? Por isso que é bom, né, o professor ver a carinha dos alunos, porque aí o professor sabe que você está falando de mais ou falando de menos. Né? Por isso que eu gosto muito da questão presencial. Na questão presencial, eu estou vendo a cara de vocês. E aí eu estou vendo se eu estou sendo cansativo com alguma explicação, eu vou e pulo, eu reduzo, diminuo. Né? Então, isso é bem útil na vida. Tá? E eu trouxe aquela história, o supra-sumo para você.
Você podia ter lido um livro inteiro daquele O Corpo Fala, né? Podia ter lido aquele outro também, do Ciabaldini. Você podia ter lido esses livros todos, mas o resumo disso está ali naqueles 3 slides. Eu falo para você que eu brinco, eu trago sempre o resumo, né? O suquinho, né, para você. Eu acho que essa que é a função do professor. Então, agendar uma negociação para outro dia, pois outro negociador estava demonstrando sua dúvida quanto à abordagem estratégia utilizada ou suspeitando de algo quanto à proposta ou às informações prestadas, né? Ou alterar a estratégia, abordar a estratégia, uma vez que o negociador estava demonstrando avaliar de uma forma ruim a proposta que cada apresentou. Então, para você ter uma ideia, isso é uso prático, tá, da proposta. Voltando aos slides, 66,7% acertou essa questão. Então, é uma questão onde vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado, tá vendo? Um pouco mais da metade, ou seja, 2/3 da sala acertou. Você vê que 1/3 da sala errou essa questão. Então, é algo que você tem. E detalhe, pessoal, isso é muito aplicável na vida, entendeu? Então, é algo que talvez alguns não tenham dado tanto valor assim, mas ainda dá tempo, né? Como eu falei, você pode errar dentro da sala. Na vida real, não é, o erro é caro, né? Quem quem é empresário aí da sala, tem alguns alunos que são, né? E sabem disso, que um erro na vida real ele é muito caro. Um erro na sala é uma notinha que você deixou de ter, podia ser melhor, mas não foi, teu CR não vai ser tão alto, né? Mas o que, que acontece? Isso, né? Você pode errar na sala. Na vida real, errar significa menos dinheiro, ganhar menos, perder cliente, né? Ter um prejuízo. Então, quer dizer, por isso que a gente. E às vezes um sinal faz. Então, você está com um outro negociador, você está negociando um contrato para a tua empresa, às vezes você está negociando um produto que você quer vender, e aí o negociador dá esses sinais. O que, que você faz? Né? Então, vamos lá. Trazendo de volta. Sinais que podem indicar intranquilidade, tédio, né? Ou avaliação, certo? Então, o que, que acontece? Sinais podem indicar intranquilidade, ou seja, a pessoa está intranquila, está de saco cheio. Eu olho muito esses sinais aí numa sala de aula, né? Ou está te avaliando, tipo, esse cara não sabe nada. Ou então esse cara, putz, grilo, sabe? O que ele está falando não me interessa, estou nem aí para ele, entendeu? Então, estou avaliando desse jeito. Então, o rabisco, a pessoa estaria rabiscando, né, na mesa. Claro que estamos fazendo uma revisão, né? Certo? Estamos fazendo uma revisão, aproveitando a prova para fazer uma revisão da matéria. E olha, 2/3 acertaram. 1/3 da sala errou essa questão. Então, vale a pena uma revisão mais detalhada. Então, a pessoa faz rabisco, a pessoa vai tamborilar na mesa, né? Tamborilar, fazer isso assim, ó. Não sei se vocês estão vendo. Finge que isso aqui é a mesa, ele vai ficar fazendo assim, vai ficar fazendo assim, né? Vai transformar a mesa no seu batuque, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Ele vai fazer gestos com a mão e com o rosto, ele vai fazer assim, né? Ele vai fazer assim, ele vai começar a segurar o rosto, fazer isso, né? Fazer assim, ó. Isso aqui é muito comum, a pessoa começa a falar, estou cansado, estou com tédio, estou de saco cheio, estou de saco cheio, estou aguentando ficar aqui, né? Mastigar as hastes dos óculos, o cara fica assim, ó, o óculos fica assim, com óculos, a caneta, tá? Assim, ele está mais preocupado com isso aqui e não quebrar o dente do que com o que você está falando, né? Massagear o queixo, o cara fica assim, então ele está entediado. Se o cara apresentar isso, o que, que você faz, né? Ele está intranquilo, o que, que você faz? Ele está com tédio, você muda de assunto, você troca o que você está falando, você está falando de um determinado detalhe, começa a falar de outro detalhe, troca o detalhe que você está falando. Então, isso aqui é bem interessante. Se você fizer isso, você vai ver que a pessoa começa a prestar atenção instantaneamente. Tá? Você tem uma ideia, eu faço isso em sala de aula, quando eu vejo que o aluno está rabiscando, está tamborilando, está botando muita mão no rosto, eu mudo de assunto, faço uma brincadeira, solto uma piada, entendeu? Dou um exercício. Né? Quando eu comecei a dar aula, eu dava uma prova surpresa, que nunca mais fiquei assim. Depois, com o tempo, a gente muda. Né? Quando eu comecei a dar aula, né, em 2008, né, a primeira vez que eu vi uma turma muito assim, eu dei um teste surpresa. Pronto, acabou. Aí o pessoal já está meio com tédio, cansado, já, pronto, ferrou, ficou pior. Né?
Outra coisa, pessoal, sobre. Depois eu vou falar, me lembra, tá, de falar um detalhe que eu tinha para falar sobre esse exercício que a gente vai fazer, né, até o dia 7, né? Que a gente. Deixa eu ver aqui a data de novo. As aulas do dia 2, aulas do dia 2, do dia 7, do dia 9, tá? Essas aulas, eu falei para vocês, tem uns exercíciozinhos. É claro que, né, exercíciozinhos, principalmente do dia 2 e o do dia 7, eles podem ajudar na nota de quem precisa, tá? E por incrível que pareça, tem 3 alunos, tá, que eu estou achando que eles estão fazendo o mais difícil, que é conseguir ser reprovados da minha matéria, tá? Então eu acho que tem 3 alunos assim, ó, bem, tá? Não vou dizer o nome dos 3, mas os 3 se conhecem. Então esses 3 se vierem, eles podem dar um trabalhinho para melhorar a sua nota, tá certo? Então se você está num desses casos, né? Não espere a nota chegar. Você sabe como você está. Então pense nisso. Venha nessas aulas, tem uns exercíciozinhos que, além de ser bom para a sua carreira, para a sua vida, com certeza vão ser bons também para a sua nota, tá certo? Uma ajudazinha. É ajuda, é plus, né? Não faz parte da nota, é um plus, né? A gente põe para melhorar um pouquinho a nota, para pelo menos você passar, tá certo? E 3 alunos estão nessa situação na sala. Não vou nem dizer quais são, tá? Mas quem é sabe, tá certo? Então, essa questão aqui, segundo, né? Sinais que podem indicar defesa. Olha, não defesa. Suspeita, esse cara aí está me enrolando, está mentindo para mim, entendeu? Ou dúvida. Isso é mais sério, tá? Aqui, eu só estou sendo chato, mas o cara quer fazer o negócio comigo. Às vezes quer fazer o negócio comigo. Aqui já é mais sério. Aqui o cara não quer mais fazer negócio comigo. Ele não gostou do que eu falei, ele não, ele tá suspeitando que eu estou querendo passar ele para trás, está se defendendo de mim, achando que, olha, você, sei lá, esse cara vai me passar a perna, alguma coisa assim. Ou seja, ele está com medo de mim por algum motivo, ou está com medo da negociação, ou está achando que eu estou enrolando ele, está suspeitando, está em dúvida. Mas a dúvida não é uma dúvida, a dúvida às vezes está na minha sinceridade, ver se o meu produto vai agradá-lo ou não, o meu serviço vai agradá-lo, ou se eu estou enrolando, né? Para você ver como é que isso é sério, tá? Uma vez eu assisti uma palestra, eu comentei com você, não sei se eu, mas a gente escolhia, eu participava de escolha de consultoria, né? Quando a empresa que eu trabalhava ia contratar uma consultoria, eles me chamavam para fazer uma análise, né? Até falei, acho que eu já dei 2 exemplos na sala sobre isso. Não sei se foi na turma da manhã. Com certeza eu falei para vocês, o outro eu estou na dúvida se eu falei só para de manhã ou agora, mas 2 exemplos de vida. Eu gosto muito desses exemplos porque você pode passar por isso e aí você, pô, professor, aconteceu isso com ele, pode ser que seja uma saída para você também. E aí o cara começou a mostrar um bolão de tela para mim, né? Eu falei com vocês que eu já trabalhei com informática, e aí o cara começou a mostrar um bolão de tela, e eu falava assim, tá bom, mas como é que posso usar o sistema? Ah, não, o sistema ainda está em elaboração, não sei o quê. Aí começou a mostrar tela, 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 tela. Aí eu fiquei na dúvida. Será que existe esse sistema mesmo? Está tão bom, né? Não tem uma falha, um problema. Parece que o cara leu a mente, estavam lá, todo mundo sorrindo, orelha a orelha. Aí eu falei assim, mas está bom demais para ser verdade, né? Às vezes aquela história, né? Tem uma frase que eu brinco, que é uma frase de uma música que tinha nos anos. Acho que eu nem era nascido quando começou essa música. Laranja madura na beira da estrada, da bichada, Zé, tem marimbondo no pé. É mais ou menos assim. Esse negócio está tão descarado, que eu achei estranho. E aí eu comecei a demonstrar propositalmente a minha dúvida para o cara. Eu cruzei os braços, comecei a virar um pouco a cara para cá, assim, não olhava para a cara do cara. Mas eu fiz isso de propósito, que eu queria que ele se justificasse. Eu não era a pessoa, o decisor, mas eu estava ajudando o decisor, né? Naquela consultoria. No final, a gente ia se reunir e ia escolher a consultoria. No caso, eles iam implantar um sistema, né, de gerenciamento de projeto lá. Tá? Um sistema novo, completamente desconhecido. Tá? E aí a gente foi, assistiu, mas eu fiquei desconfiado. E aí, no final, que ele abre para perguntas, eu comecei a perguntar: tá, mas como é que vai da tela A para a tela B? Como é que vai da tela B para a tela C?
E várias perguntas, o cara, não, isso está sendo feito, isso está sendo construído, isso está sendo não sei o quê. E aí, no final, o que aconteceu? A gente viu que 80% do sistema não existia. Né? Mas o que aconteceu? Muito disso foi porque sinais que eu passei para ele, e provavelmente outros passaram também, ele acabou sentindo, que não estavam confortáveis com o que ele estava falando, apesar de ser a oitava maravilha do mundo. Né? Ah, ele vai fazer isso tudo? Tudo, tinha gente falando, e eu estava desconfiado, como outros também. E o que você faz para isso? Não olha para o cara, cruza os braços, muda os pés para a saída, esfrega o nariz, mão na boca, entendeu? Tipo assim, ó. Tipo, eu queria falar com você, tô doido para falar, mas eu não estou me segurando para falar. Tá? Quando eu estou indicando isso, eu não estou satisfeito. Eu não vou fazer o negócio. Essa, para mim, são os piores sinais que você pode dar. São os piores sinais. Tá? Por quê? Quando você faz esse tipo de sinal, não vai ter negócio daquele jeito como está. E se o outro negociador for um negociador experiente, o que ele vai fazer? Não vai ter negócio? Então só tem duas alternativas. Né? Ou eu mudo a minha abordagem completamente, eu faço aquela surpresa ou o reverso, tá? Ou então eu saio, eu marco outro dia, o que, na minha opinião, é a melhor estratégia. Aliás, eu diria para você que 98% das vezes que acontece isso, eu usei essa estratégia de vamos marcar outro dia, vamos deixar no oxigênio esse assunto, dia tal a gente termina. Por quê? Porque eu já sabia que se eu continuasse, se eu insistisse, o cara ia pular fora. Tá? Então, são sinais que a gente chama de sinal da, vamos dizer assim, sinal de morte da negociação. É isso aí. Tá? Quando acontece isso, o melhor caminho, isso eu já falei com vocês em sala várias vezes, quem prestou atenção, eu acho que eu falei umas 5, 6 vezes, dei vários exemplos. Então, quando acontece isso aí, é o pior dos mundos. O ideal é você marcar um segundo encontro, e nesse segundo encontro você traz uma abordagem completamente diferente da que você levou, porque se você insistir naquela, aí você já começa assim, olha, eu pensei melhor e realmente eu vi que você tem razão, por isso, por aquilo, não vamos mais insistir assim, eu tenho essa outra proposta para você, o que você acha? E aí eu vejo como é que ele reage, entendeu? Então, essa é a melhor alternativa. Tá? Então, seria, né, uma resposta por aí. Tá? Aí você vai ver que aqueles sinais, né, que ele não olha nos olhos, né, ele esfrega o nariz, ele cruza os braços. Né? Então, o que acontece? Esses aspectos, é isso aqui, que é o pior sinal que alguém pode dar numa negociação. Tá? Eu estou enfatizando isso, como eu falei, 33% da sala não acertou. Então, eu estou enfatizando porque é importante para a sua vida, tá? Para a sua carreira. Certo? Então, vamos lá. Agora, os sinais que está tudo bem. Existe também o sinal que está tudo bem. A gente deu um, que era que você tem que mudar a argumentação, é o primeiro, você tem que mudar a argumentação, a forma de você falar, de repente, suavemente a tua abordagem, de repente, diminuir um pouco o teu preço, é o primeiro. O segundo, que eu tenho que jogar a toalha, dizer para o cara, vamos marcar outro dia, porque se eu insistir, eu vou perder a negociação, e às vezes eu perco até o contato com o cara fazendo isso, então é muito importante essa questão. Tá? Então, o que eu... Aí, e tem esse daí, que é você está dizendo que está tudo bem. Você pode também, se você tem uma estratégia de retirada, alguma coisa assim, ou que a autoridade limitada, que você vai usar isso, você pode usar essa daqui. Por quê? Porque você quer ouvir, quer que o cara fale, exponha o máximo da estratégia possível, porque você vai marcar um outro dia no final. Então, se o teu objetivo é pegar essa situação também e só no dia seguinte, né, ou daqui a uma semana, você fechar a negociação com ele, né? A melhor forma de você usar é isso aí. Você chegar, você viu que o cara tá, você dá esses sinais para o outro cara, tá? Mesmo que você não esteja concordando tanto assim, você dá esses sinais para o cara, que o cara vai abrir a estratégia dele até o final. E aí você no final diz assim, olha, infelizmente hoje não dá para fechar com você. Vou ter que levar para o meu superior, eu vou ter que... Claro, isso aí você já decidiu há muito tempo atrás. Só que você deu corda, que a gente chama, você deu linha para o cara, para ele expor mais a estratégia dele, exatamente onde ele queria chegar, para você ver se você pode atender ou não. Né?
Às vezes não vai ser interessante. Então, o que você faz? Você acena positivo quando ele está falando, você acena positivo com a cabeça. Você pode dar som de aprovação, aham, aham, aham. Você pode inclinar o corpo para frente, está vendo como eu estou fazendo? Estou inclinando o corpo para frente para chegar mais perto do cara. Você pode também sorrir para ele. Você pode imitar as atitudes, o cara faz assim, você faz assim também, entendeu? Isso aí é um sinal até que o PNL acha muito interessante, porque o PNL é Programação Neurolinguística, né? Porque a pessoa acaba se identificando com você, achando você simpático, que você está imitando o sinal, alguns gestos da outra pessoa. Então, naturalmente, é uma coisa até incutida, né? A pessoa automaticamente ela acha que a pessoa, eu gosto do fulano. O que o cara faz? Te imita, só isso, nada mais. Né? Impressionante. Então, com base nisso, tudo que a gente viu, tá? Como, olha só, lembra o que ele fez? Ele coçava repetidamente o nariz, ele cruzava os braços. Fazia isso muito, né? Muito. Então, ele estava dando sinal disso aqui, que é justamente o pior sinal que o cara pode te dar, são esses sinais, os piores sinais. Aí o que aconteceu? Né? Com base nisso, né, eu vou agendar a negociação para outro dia, pois o outro negociador está demonstrando sua dúvida quanto à abordagem e estratégia utilizada ou suspeitando de algo quanto à proposta ou às informações prestadas. Então, como tinha uma dúvida, uma suspeita, tá? É melhor agendar a negociação para outro dia. Tá? Como uma coisa, se eu só alterar a estratégia, pode ser que o cara piore, ou seja, no primeiro caso, naqueles primeiros sinais, eu posso alterar a estratégia. Aqui não. Aqui, se eu alterar a estratégia, o cara vai me ver pior ainda do que ele me via. Vai me ver como um cara falso, como um cara que, pô, esse cara aí está querendo, de qualquer maneira, fechar um negócio comigo. O cara vai até se assustar, vai ficar mais para trás ainda. Então, nesse caso, a melhor saída de todas é você realmente agendar a negociação para outro dia. Como eu falei, 66,7% acertou, 2/3, né, da sala. Né? Isso aí, pessoal, é interessante, você vai ver que é importante para a tua vida, até como gestor, não só como negociador, mas também como gestor. Questão 5, né? Algumas táticas foram desenvolvidas para ajudar os gerentes a analisar problemas de forma sistemática, estudando suas causas, consequências e prioridades. A etapa de diagnóstico no processo decisório consiste em procurar entender o problema ou oportunidade, identificar as suas causas e consequências. Uma das ferramentas indicadas para auxiliar o tomador de decisão nessa etapa é o diagrama de Pareto. Então, esquece tudo que você já viu até aqui e só se fixa nesse final. Uma das ferramentas indicadas para utilizar o tomador de decisão nessa etapa é o diagrama de Pareto. E sobre essa técnica é incorreto afirmar, olha só. Aqui, pessoal, na minha opinião, era a questão mais fácil de todas, essa daí. Por quê? Porque está na cara, né? Essa daí está na cara, tá? Então, ela é a mais fácil. Deixa eu ver quantos alunos acertaram. Opa, não, calma, já tem a resposta aí. Essa era mais fácil. Como a gente já viu, né, algumas ferramentas, eu nem vou mostrar de novo. Mas olha só, vamos de baixo para cima. Segundo essa técnica, o maior percentual das consequências provém de um pequeno percentual de causas. Então, 80%, 80-20. Tá? Então, focar em resolver poucas coisas são significativas e permite resolver maiores problemas. Essa é óbvio que é a descrição do diagrama de Pareto. Essa é inclusive, né, a máxima de Pareto. Ou seja, essa está certíssima. Né? Mas o aluno poderia ter um pouco de dúvida com as outras. Para identificar as causas, pessoas encarregadas de estudar os problemas fazem levantamentos do local de ocorrência, estudam dados ou consultam outras pessoas. É isso mesmo, eu posso fazer isso no Pareto, concorda comigo? Eu tenho os questionários que as pessoas respondem e, com base naqueles questionários, eu posso montar o gráfico. Então, ela é aplicável ao Pareto, sem problema nenhum, ela é aplicável ao Pareto. Tá? Então, quer dizer, as duas, né, a D e a E, elas são bastante tranquilas, ou seja, não podiam ser, as duas estão corretíssimas, não tem como estarem erradas. Tá? Vamos para a C. A C talvez alguns alunos tivessem dúvida. Por quê? Porque tem uma ferramenta que ela já fala logo como. Né? Os estudados começam com a pergunta como. Só que, claro, se ela é uma ferramenta, né, de diagnóstico, de análise, é claro que em determinados casos
eu vou ter que perguntar como. Porque quando eu faço um diagnóstico, uma análise, eu não só levanto o que está acontecendo, mas eu levanto, mas como isso está acontecendo. Então, o Pareto serve para isso. Lembra que eu acho as causas, né? Essa é que eu tinha que pensar um pouquinho nessa resposta. Ou seja, um percentual de causas e de consequências. Se eu estou vendo causa, eu estou pensando como, né? Então, na maioria das vezes, eu uso como, eu pergunto como para achar o Pareto também, entendeu? Então, até aí está tranquilo, tá? Tem como finalidade organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema. Ela é uma ferramenta de causa, com certeza, e além de ser uma ferramenta de causa, qual a outra questão sobre isso? Tá? Qualquer uso de qualquer ferramenta dessas, tanto da primeira quanto da última, que a gente viu e outras até que você não viu, a função da ferramenta é justamente organizar o raciocínio, organizar a discussão. Todas as ferramentas têm esse intuito, né? Ou seja, você sair do achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, e ser uma coisa mais palpável. Para isso, o que ela vai fazer? Ela vai organizar o raciocínio e vai abrir a discussão. Então, essa daí seria também, essa o aluno teria que pensar um pouquinho. Na B e a C, eu acho que o aluno, talvez, na C, como eu falei, como tem uma ferramenta que é como só, talvez desse, mas essas duas são tranquilas. Agora, essa aqui não pode ser, porque o Pareto ele nunca vai ter um formato de espinha de peixe. Ele só funciona assim, né? A espinha de peixe ela faz isso, tá? Ela faz assim, né? A espinha de peixe. E o Pareto ele vai assim, ele pode começar mais para baixo, ele pode começar mais para cima, mas ele sempre vai ser um lado, né? No máximo pode ser um gomo de tangerina, mas nunca uma espinha de peixe, tá? Então essa daí era a mais errada, ou seja, essa daí não tem como, não era mais errada. Essa daí, vamos dizer, não tinha como ser Pareto. Tá? Então, essa questão, eu volto a dizer para você, eu dei de mão beijada para a turma. Essa foi a questão mais fácil da prova. Tá? Eu acho que o aluno ficou meio com medo. Será que é isso mesmo? Será que esse cara não está querendo me enrolar, não? Deve ter uma pegadinha. Só pode ser. Quem errou essa questão, que, rapaz, todo mundo sabe, você já viu, você está vendo diagrama de Ishikawa em duas disciplinas, a minha e de outro professor. Quer dizer, então não tinha como você errar. A única ferramenta que tem formato de espinha de peixe no mundo é justamente o Ishikawa. Então não poderia ser jamais o Pareto. Tá? Então, de forma nenhuma poderia ser. Se você não marcou a letra A, você perdeu a questão mais fácil da prova. Tá? Realmente, essa questão era fácil demais. 84,6% acertou, significa que 15,4% errou essa questão. Aí você errou a questão mais fácil da prova. Essa questão eu dei de mão beijada para a turma. Essa eu queria 100% de acerto. Eu falei assim, essa daí... Eu fiquei até com pena. Falei assim, pô, tem certeza? Vou mandar essa questão. É muito... Quem falou, professor, é letra C. É essa que você está perguntando? Deixa eu ver, 34. Não, essa daí já perguntou lá atrás, né? Desculpa, perguntou lá atrás. É isso. Era aquela... Essa aqui que era C? Essa aqui é C, exatamente. Opa, perdão. Acho que eu copiei, eu tinha um D aqui, né? Eu errei aqui, peraí. Só um instantinho. É o copia e cola, pessoal, é o copia e cola. Vou lá. Obrigado, desculpe aí, hein? Falei certo, mas pronto. Isso. Até o texto estava certo, né? Alterar para outro dia, o texto estava correto, tá? Só a letrinha que tinha errado. Obrigado aí, o Lucas, tá? Obrigado, Lucas. Valeu. Tá aí ainda na sala? Tá. Obrigado, Lucas. Isso mesmo. Tinha só aqui a letra C, tá? Não letra D. Como a letra, né? O certo é o texto, porque eu falei, a letra vocês devem ter visto que elas são randomizadas, elas são misturadas, né? Mas eu copio e colo, eu copiei o D para cá e ficou o D, eu acabei esquecendo de trocar. Mas a resposta certa é a letra C mesmo. Obrigado, tá? Valeu. O gabarito é certo, tá? Aqui o texto é que vale, o texto é que manda, tá? O texto é que manda, o texto está certo, tá? A letrinha que estava errada. Desculpe. Vamos lá. Acontece. Então, 84% acertou, beleza. Agora essa aqui, questão 6. Tendo em vista as etapas principais de um processo decisório ministradas em nossa disciplina, ou seja, estou falando das etapas principais do processo decisório, tá? O que você vê? Aquele diagrama, né? O diagrama vê tudo, né? O diagrama é a chave para a maioria dessas respostas, tá?
em nossa disciplina, negociação e processo decisório, a única alternativa que não faz parte desse processo era só você olhar para aquele gráfico. Cadê o gráfico? Opa, botei o gráfico em outro lugar. Lá atrás. Então, olha aqui o gráfico, tá? Identificar a situação, problema ou oportunidade, obter a informação de situação, diagnóstico, análise, geração de alternativas, avaliar e escolher uma alternativa, implantar a decisão escolhida, avaliação dos resultados da decisão. Então, identificar a situação, problema, obter informação. Então, essas são as fases, certo? Então, vamos lá. Se essas são as fases, eu estava na questão 6, né? Se não me engano. Essa. 6. Isso. Olha só, pessoal. Identificar o problema. Faz parte? Faz. Está lá naquele gráfico. Vou até copiar para não dar rolo. Você não. Eu gosto de mostrar uma forma. Como já tinha aqui, eu não quis, mas realmente faz falta. Então, vamos lá. Abrir aqui. Então vamos lá. Identificar o problema. Identificar o problema. Tem que estar aqui. Obter informação, situação, diagnóstico, realizar o diagnóstico de situação. Beleza, tem que estar aqui. Gerar alternativa, está aqui. Identificar custo, está aqui? Não. Por quê? Tem decisão que não envolve custo. Nem toda decisão envolve custo. Tá? Não é isso? Tem decisão que não envolve custo. Tá? Às vezes você pode decidir, né, de uma decisão, você já tem, digamos, por exemplo, um funcionário lá com você, aí você tem a decisão de pedir ele para ligar para alguém ou fazer. Ele já está lá, ele só vai deixar de fazer uma coisa e vai fazer outra. Né? Então, não envolve um custo adicional aquela decisão. Então, não estaria 100% contemplado em todos os processos decisórios, não faz parte do processo decisório em si, porque você pode ter decisões que não envolvem a questão de identificação de custo. Então, obviamente, seria esta. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil para a gente ver o resto. Né? Então, obviamente, seria essa, que não faz parte da decisão. Muita gente acertou também. Eu diria que só um aluno ou dois erraram essa questão. Né? Uma questão também muito fácil. Né? Essa, era só olhar aquele esqueminha que você matava. Aquele esqueminha, pessoal, né, eu chamo de mapa mental, né? Aquele mapa mental, se você decorar aquilo, se você aprender aquilo ali e for fazer um concurso, eu garanto que várias questões de processo decisório, e sempre cai pelo menos 2 questões de processo decisório em qualquer prova, no mínimo, dependendo do cargo, tem prova que cai muito mais de 10, né? Tem umas que caem 2, 3 questões. Você mata essas questões só olhando para aquilo. E aquilo tem a fase do processo decisório, tem as ferramentas que você usa, tem as ferramentas que você pode usar em 2 partes, que é a árvore de decisão, por exemplo. Então, só aquele esqueminha você mata um concurso fácil, fácil. Tá? Teve aluno meu que chegou para mim e falou, professor, aquele esqueminha, que eu também dou esse esqueminha em outras matérias, até de pós, aquele esqueminha, professor, eu matei uma questão no concurso tal com aquele esqueminha. Um falou assim, eu fiz uma discursiva em tal lugar, e eu lembrei daquilo, fiz a discursiva para aquilo que estava ali, e eu matei a questão. Então, quer dizer, como é que eu falei para você, eu trago para você o bizu, eu trago justamente o resumo. Eu podia perder tempo com você, te dar um texto enorme, você lê, e aí daqui a 1 dia, 2 dias, você esquecer. Aquele esqueminha, você não esquece, entendeu? Você vai guardar, vai lembrar da ferramenta, entendeu? Vai ser legal, vai por mim, tá? Então, identificar os custos, tá certo? Vamos lá. Agora, a questão objetiva, questão 8. Durante o processo de negociação, uma das partes, o senhor Roberto, negocia na intenção de conseguir vender uma antiga e rara. Ó, se é antigo e raro, é uma coisa que só tem uma, é uma coisa, né, escassa. Vendeu, acabou. Uma antiga e rara máquina por R$ 1.500. A outra parte, o senhor Carlos, da empresa de penhor comprador, olha só, você já deve ter até imaginado o que tem a ver com isso, né? O trato feito, né? Claro. Na empresa de peão interessada na máquina, comenta que não poderia pagar o valor solicitado. Ele estava oferecendo 1.500, mas a outra falou assim, olha, eu não posso te dar 1.500, né? Sendo o valor máximo que poderia chegar a ser de R$ 1.400. O senhor Roberto pensa em fazer uso de uma estratégia de negociação, querendo que o senhor Carlos pagasse o que ele queria, 1.500, ou seja, não queria abrir mão de R$ 100, tá?
Tendo em vista ter demonstrado que estaria extremamente interessado, então ele fez isso, que o cara demonstrou que estava super interessado naquilo. Olha, super interessado naquilo. Tá? Ele quer fazer o uso de uma estratégia de negociação para pagar o que ele queria. Tendo em vista que ele demonstrou estar extremamente interessado em adquirir a máquina, e com base nessa declaração, sendo o fato de estar muito interessado em adquirir, tendo em vista que há grande interesse da empresa compradora e da vendedora em fechar um negócio, os dois querem fechar. Quem quer vender quer fechar, quem quer comprar aquela máquina, que é rara, né? Uma coisa rara. Tá? Com base nas aspectos mencionados do texto que você estudou, que abordagem e estratégia o senhor Roberto realizou nesse processo de negociação. Tá? Então, o que acontece? Ele demonstra estar chateado, está vendo com a oferta, se despede e sai da loja. Né? Esse aí, eu dei uns 2 exemplos para você, falei do trato feito, esse daí foi uma coisa assim, falei até de algo que aconteceu comigo, que eu falei, mandei o cara embora, falei, tá bom, tchau, um abraço, eu reconheci a estratégia, tá? E eu falei para você, nunca você pode usar essa estratégia com um cara que seja experiente. Por quê? Porque o cara vai perceber na hora e vai mandar você pastar, simples assim, tá? Então, o que acontece? Utilizou uma abordagem negocial de retirada aparente. Ele foi letra B, aqui no caso. Tá? Utilizou, que eu nem botei a letra, tá vendo? Para não errar, nem botei a letra. Utilizou, seria a letra B. Tá? Aqui, 100% acertou. Então, lembrou do que eu falei. Tá? A outra turma não foi bem assim. Então, eu acho, a outra turma não foi 100%, não. Não lembraram do que eu falei, vocês lembraram. Então, tá, beleza. Questões cursivas, estamos quase acabando também, né, com tempo de aula. Então, a negociação, a organização Boa Negociação contratou o Benito, um negociador experiente, ele é experiente, grande conhecimento dos produtos da empresa, para realizar uma grande negociação de um lote de 1.000 produtos, que são dispositivos eletrônicos, né? Que ficará obsoleto em cerca 1.000 produtos que ficarão obsoletos em cerca de 3 meses devido ao lançamento de uma nova tecnologia, sendo fundamental que a empresa consiga receber, no mínimo, a fim de pagar seus custos, R$ 100 por dispositivo. Então, são 1.000 produtos a R$ 100 por dispositivo. Isso aí o que é? Vamos ver se você sabe. Isso aí é o piso mínimo, é a máquina ou é a Mapan? Vamos lá. Algum aluno responda, por favor. Para saber que eu não estou sozinho aqui. Piso mínimo. Muito bem, Marcos. Isso mesmo. Esse é o piso mínimo porque é o mínimo que a empresa para ela pagar seus custos. É o que ela quer? Não. Ela não quer só pagar seus custos, ela quer ganhar mais. Tá? Então, o piso mínimo não serve de cara. Tá? Apesar disso, a empresa gostaria de conseguir cerca de 150 por dispositivo. 150 vezes 1.000, 150 mil. Bem fácil, né? Mas seria possível aceitar até 135 por dispositivo. Então, a margem negocial está entre 150 e 135. Você tem 15 de margem negocial aqui, né? Praticamente, muito pouco. Mas o que acontece? Aqui é a Mapan, o que ela quer, tá? E aqui o que ela. Até isso ela aceita, ou seja, de 150 a 135 ela aceita. O preço mínimo seria 136 ou 135,50, por exemplo. Né? Sendo esse último preço que consegue repassar aos seus distribuidores. Ou seja, isso aqui é o que ela já consegue vender. Só que como ela quer se livrar daquelas peças, né, ela até consegue passar por um pouquinho acima de 135 mil. Porque isso é o que ela vende no mercado, só que ela pode demorar a vender. Então, certo é ela vender rápido isso daí. Tá? Após realizar vários contratos com revendedores, consegue um que estaria interessado em adquirir essa quantidade. Nem todo mundo pode ou quer comprar 1.000 unidades de alguma coisa. Então, estão querendo se livrar rápido daquilo, estão procurando alguém que possa pagar R$ 1.000 por aquilo. Tá? Perdão, possa comprar 1.000 dispositivos, né? E aí, claro, pagando o maior preço possível. Certo? Devido a essa não ter boa reputação, aí olha só, aí tem a parte, né? Vender rápido todo esse estoque de 1.000 dispositivos não se interessaria aos gestores em manter uma negociação comercial duradoura, ou seja, não quer uma colaborativa, ele quer uma competitiva. Ele quer se livrar daquelas peças, tá? Ele não quer ficar amiguinho do cara, ele quer vender aquilo, tá? Ele não está priorizando a relação, ele está priorizando se livrar daqueles equipamentos, ele quer sumir com aquilo, né, na empresa dele, tá? Porque ele vai ficar obsoleto, vai virar prejuízo, né?
Então, ele quer isso. Olha, isso é importante na hora de você definir estratégia. Tem estratégia que já, por aí, você já não vai usar, tá? Certo? Devido a essa não ter boa reputação e sempre querer levar vantagem nas negociações. Com base no texto 1, realize um texto comentando cada um dos aspectos da metodologia de planejamento dessa negociação escolhida por você. Em sua resposta, escreva cada um dos itens que dizem respeito a esse tipo de planejamento que fariam parte da negociação em relação ao caso que foi narrado anteriormente, complementando, quando for o caso, com suas opiniões, baseadas nos aspectos anteriormente estudados nessa disciplina. Em sua resposta, busque destacar qual seria a sua argumentação e sua abordagem, estratégia de negociação com esse comprador. Sobretudo respondendo, olha só, essa questão era uma questão para você pensar e, baseado no caso, você colocar. A questão seguinte, tá? Não é assim. A questão seguinte é o que você vai fazer. Por isso que ela não tem muita coisa. Ela narra uma situação pequenininha, rapidinho, e aí não tem mais, não tem nada. Então, quer dizer, aquilo ali já te dá uma dica, que ele quer saber o que vai fazer. Aqui não, aqui quer que você faça. Aqui você tem que detalhar. Então, vamos lá. Tá? Escolha e informe qual a metodologia de planejamento da negociação que você acha mais apropriada para o caso. Já até botei aí. Informe a sua MAPAN e a máquina e o piso mínimo, bem como qual seria o seu preço inicial, a primeira oferta de preço que você faria ao comprador. Informe e responda todos os passos, fases que foram aplicáveis ao tipo de metodologia escolhida por você, com base nas informações acima e, quando necessário, complementando com outros que achar necessário. Bem, a melhor, tá? Até porque você está trabalhando com um cara que ele não tem escrúpulo e que ele é famoso no mercado, então ele negocia há muitos anos, tá? Então, a melhor para essas é a Smart Drive de técnica de negociação com neurotática, que é essa daqui, que tem esses 8 itens. É a melhor que você poderia usar, essa daqui. Você vai ter que responder isso daqui, tá certo? É admitido uma outra e uma não é admitida de jeito nenhum. Está errado, tá? Você poderia usar o planejamento básico? Poderia, porque o planejamento básico você usa em negociações competitivas. Agora, você poderia utilizar a negociação ética? Pensa bem, o outro cara não é ético. Você não quer um relacionamento com ele. Não sei se você lembra que foi falado, né? Mas são negociações que você... Quer ver? Vamos lá. Ó, visão geral do planejamento da negociação ética, planejamento estruturado. Passo para negociação ética e eficaz, tá? Isso aqui é aquela que é relacional. Você quer a relação com o cara, lembra? Que aqui você fica perguntando para o cara, olha, é isso mesmo que você quer? Você está satisfeito com isso? Não sei o quê, está tudo acordado. Então você está preocupado com o que o cara vai achar. Se você está preocupado, ela tem muito mais a ver com a questão colaborativa do que com a questão competitiva. E aqui está tudo bem claro que é uma negociação competitiva e não colaborativa. Então, aquela técnica estruturada é que você não deveria usar de jeito nenhum. Quem botou, infelizmente, eu vou ter que te contar um pontinho por conta disso. Tá? Então, isso aí não tá certo. Tá? Não pode, você poderia. A mais recomendada é o Smart Drive, que é essa daqui, é a melhor, e é admitido você colocar planejamento simples. Tá? Por quê? Porque o planejamento simples ele serve tanto para competitiva, quanto para relacional, quanto para colaborativa, sendo que, no caso da colaborativa, a melhor de todas, tá, é a estruturada. Se fosse colaborativa, eu quero o cara, quero ser amigo do cara pro resto da minha vida, entendeu? Quero que ele continue negociando com ele. Então, o que vai acontecer? Se fosse isso, com certeza, tá, seria a estruturada. Mas como não é isso, como está claro que eu quero resultado, ela é competitiva, eu posso usar o Smart Drive de negociação, que serve para as duas, tá? E posso usar também o planejamento básico, que também serve para as duas. Tá certo? Serve tanto para competitiva quanto para colaborativa. Tá? Então, esse aí é bem. Quem botou relacional, vou ter que te contar, como eu falei. Respostas, vamos lá. Smart Drive de negociação, uso de neurotáticas, uma vez que o negociador é muito experiente. Então, a melhor seria essa. A mais correta seria isso. Tá? Essa seria a tal. Mapan, né, 150 mil. Máquina, 135 mil. Piso mínimo, 100 mil. E outro valor, qualquer valor que você desse, primeiro lançamento, né, primeira oferta, seria qualquer valor
acima de 150 mil. 151 mil está bom, 152 mil está bom, 153 mil está bom. Eu jogaria um valor acima, eu pegaria o valor de mercado, seria 170, 160 mil, jogaria 155, ou seja, entre o valor de mercado e entre a Mapan. Nunca, nunca colocaria como primeiro lance a Mapan. Quem colocou como primeiro lance a Mapan, eu falei isso na outra prova, estou falando de novo, errou. Tá? Essa aula acaba que horas, pessoal? 10h40? É isso? Então tá. Eu vi às 10h17. Então, essa daí, pessoal, essa daí seria isso com certeza, tá? Para responder essa daqui no final, você ia ter que responder todos esses passos aqui, os 8 passos, tá? Então, avalie a importância. Seria aqui substância, tá vendo? Ou seja, seria uma competitiva. Eu quero vender isso. Se você colocar eu quero vender isso, eu quero ganhar, ou é uma negociação competitiva, tá certo. Sem problema. Aqui, essa daqui estaria certa. Tá? Definir a estratégia. Aqui você vai definir a estratégia, vai chegar aqui, tá? Então, vamos lá. Seria uma estratégia de perda. Olha, eu estou te fazendo uma proposta aqui. Se você não levar agora, já era. Você não vai levar mais. Esse preço que eu estou fazendo camarada para você. Você podia usar essa estratégia, tá? Poderia usar a estratégia de imagem, mostrando que aquele teu produto é bom, isso aqui, lá. Você poderia usar uma mescla de neurotáticas aqui. Qualquer neurotática que você usasse, para esse caso, serviria. Qualquer uma das neurotáticas. O ideal, você juntar 2 neurotáticas e colocar aqui. Tá? A melhor resposta, por exemplo, seria aquela de você da perda, né? Você incutir a perda e utilizar a imagem. Tá? Essas 2 seriam as melhores. Né? Saiba diferenciar posições de interesse e conceitos de interesse. Teu interesse qual é? Vender as peças. Você vai responder isso. O interesse da empresa é vender as peças o mais rápido, vender o lote de 1.000 peças o mais rápido possível. Identifique e priorize moeda de troca. Qual moeda de troca você queria? Você podia oferecer o transporte das 1.000 peças, né? Poderia oferecer uma entrega mais agilizada, você entregar antes, você quer se livrar daquilo. Né? Então, alguma coisa em relação ao produto, tá? Assim, uma relação não direta, né? Um transporte, é moeda de troca. Né? Eu vou te oferecer um lugar numa feira, poderia ser, se alguém colocou isso, também poderia ser aceito. Tá? Estabelecer os seus objetivos. Meu objetivo, né, é vender isso rápido. Você vai ver que algumas coisas são meio repetitivas e parecem com os outros processos. Vender isso rápido e vender por 150 mil, vender pela Mapan. Né? O campo de negociação está entre 150 mil e 135 mil. Tá? Eu quero vender entre 150, acima de 135 e 150, até pode ser mais de 150, ou seja, 135, 136 ou 135,50 para cima. Né? Meu campo ou entre 150, que é mais real, entre 150 e 135. Crie opções que sejam mutuamente satisfatórias e desenvolva sua máquina. A ideia, a tua máquina é essa, tá? O teu preço é esse e essa tua máquina é o preço de mercado. Então, só na definição da máquina você vai dizer, olha, o mínimo que eu posso vender é um pouquinho acima do que eu já vendo para todo mundo, senão não tem sentido eu estar negociando aqui. Tá? Descubra e use critérios imparciais. É claro, o critério imparcial, o que você já definiu aqui já é um critério imparcial. Você quer vender entre isso e isso. Então, essa daí estava bem simples, esses itens. Tá? Aqui é que começar. Fonte de poder da outra parte. Você precisa se livrar daquilo. A outra parte tem um dinheiro e ela é uma das poucas que compra aquela quantidade. Você tem que procurar no mercado quem quer 1.000 unidades do negócio. Então, são as fontes de poder da outra parte. Administre muito bem o seu tempo, né? Então, aqui você ia dividir, aí eu ia levar 10 minutos para explicar o produto, ia levar 5 minutos para perguntar o que ele gostaria, ou seja, 10 minutos para fazer o raporte, né? Falava alguma coisa, depois entrava no produto, falava alguma coisa sobre o produto, falava das benesses do produto em relação aos outros, podia até usar argumentos antigos, né? Porque eu sei que vai ser mudado, né? Que a tecnologia vai acabar, mas o que eu faço? Eu não preciso falar isso para ele, mas se ele souber, eu confirmo, claro, não vou mentir, mas eu não preciso falar essa parte para ele, né? Posso deixar falar do bom e esquecer a parte ruim, certo? Então, seria a estratégia que eu vou avaliar. Eu vou levar na negociação, isso a gente até explicou na aula, 20 minutos. Se eu for uma negociação de meia hora,
10 minutos de raporte, né, e tentar identificar o estilo do cara, e vou usar os outros 20 minutos para negociar com ele de oferecimento de proposta, eu ofereço, ele oferece, etc. Tá? Investir tempo em obter informações, aqui eu poderia citar algumas perguntinhas, que a gente até citou, tipo, mas vem cá, você está interessado em comprar as 1.000 peças, por quê? Qual o teu interesse? Você vai vender direto isso? Você vai comprar para revender? O que você quer com isso? Se ele fosse o revendedor, o que ia acontecer? Eu ia ter que, provavelmente, não ia conseguir chegar em 150, eu ia chegar mais próximo de 135. Tá? Então, isso tudo faz parte da minha estratégia. Aí, finalmente, eu vou ver se a minha neurotática está de acordo. Às vezes, por exemplo, eu quero forçar que ele compre isso, eu poderia criar um chamariz, de repente, um produto que seja bem inferior, mostrar esse produto com outro, falar assim, olha, esse aqui está do preço do outro, está quase do preço do outro para você comprar, não sei o quê. Poderia usar esse artifício. Então, poderia usar todas as neurotáticas, poderia usar inclusive 2 ou 3. Dei um exemplo. Qualquer que fosse a resposta do aluno, desde que fosse uma neurotática, poderia ser utilizado. Professor, eu botei que era quase tudo, mas não usei neurotática. Eu usei planejamento básico. Aí eu vou ver qual a estratégia que você usou no planejamento básico, né? Se não for retirada, se não for aquela de o cobertor, retirada, etc., aí está tranquilo. Se for o cobertor e a retirada, essas aí você usa mais em casos. Você poderia usar o slice, com certeza, nesse caso. Poderia usar o slice. Mas o cobertor e a retirada é mais quando você está priorizando, no caso do cobertor, o aspecto relacional, no caso da retirada, quando o outro cara não tem experiência nenhuma. O cara é um novo negociador, você percebeu isso, aí você pode fazer isso. O cara está muito interessado, não é o caso, você está mais interessado em vender do que ele em comprar, então essa daí não seria uma abordagem para um planejamento básico. Tá? Nessas duas, não. As demais, você poderia usar, que com certeza daria um resultado. Se o cara não fosse tão experiente assim, o cara fosse experiente, ele iria perceber e ó, já era. Tá? Então, essa daí seria uma resposta para ela. Não quis fechar a resposta porque tem N possibilidades, né? A melhor resposta, se você quiser, na próxima aula eu trago, eu até copiei a melhor resposta, mas eu preferi deixar em aberto, até para você não ficar chateado, né? Porque teve aluno que nem fez essa questão, então eu estou deixando em aberto as possibilidades de acerto. Última questão, você ia usar esses três slides, né? A questão da Mapan, ia utilizar as estratégias e utilizar esse daqui. São os 3 slides que você iria utilizar para colocar, né? Podia usar a intimidação, podia usar o silêncio, podia usar o suplício, se você usou o planejamento básico, né? Se não usou, você ia usar a neurotática. Poderia combinar uma neurotática com uma estratégia dessa, como, por exemplo, o silêncio, também ia ser muito bem-vindo, tá certo? Última questão da prova, tá? Última questão da prova. Certo gerente de divisão de uma grande empresa descobriu um erro grave que a empresa estava cometendo há alguns anos. Devido a um problema ainda não diagnosticado, e para tentar resolvê-lo, decidiu utilizar alguma das ferramentas de auxílio ao processo decisório para diagnóstico do problema, desenvolver alternativas, escolher a melhor alternativa e assim tentar resolver o problema, sendo o menos subjetivo possível, pois ele seria, em última análise, o responsável pela decisão e por sua implementação. A fim de realizar esse processo decisório, poderia escolher se iria realizar essa análise sozinho ou se tentaria dividir com outras pessoas esse processo. Só aí já tem uma dica que eu falei para você, que quando é uma decisão muito séria, o ideal é que você não decida sozinho, porque você vai ser o único responsável por aquela decisão, né? E não vai ter ouvido outras pessoas. Então aí já tem uma dica, né? Porém, para contar com essas outras pessoas, ele precisaria comunicar-se adequadamente o problema e negociar com a sua equipe e com as 3 divisões próximas que tinham outro gerente de divisão e o mesmo contingente de especialistas. Ou seja, cada divisão tinha 5 pessoas, né? A dele tinha 5 e tinham mais 3 com 5, no total 20 pessoas, tá vendo? Na empresa que estão envolvidas com aquilo. Devendo ele ser bastante convincente, com base nesse texto, nos conhecimentos adquiridos, a disciplina em comunicação, negociação empresarial e processo decisório, informe resumidamente que medidas tomaria quanto ao planejamento da comunicação, como faria o planejamento de uma negociação simples para contar com que as pessoas de sua divisão e as divisões vizinhas e que ferramentas utilizaria. Eu pedi para você dizer 2, tá? Poderia dizer todas, mas eu falei pelo menos 2, tá?
em cada fase do processo decisório para diagnosticar o problema. Por que eu usei duas? Lembra que eu falei? Não é bom você nunca usar uma ferramenta só. Por quê? Porque a ferramenta ela tem um viés. Quando você usa uma só, há uma tendência dela ser mais subjetiva do que deveria. Então, o ideal é que você utilize uma ferramenta com o máximo de gente possível, claro, daquele jeito que eu expliquei, mas se você não, mesmo você tendo ou não tendo tempo, não usa uma só, porque ela vai ter um viés para alguma coisa que outra vai fechar o viés. Por exemplo, se eu for usar a Ishikawa, usa Pareto, né? Entendeu? Não deixa só o Ishikawa sozinho, não deixa só o Pareto sozinho. O ideal, às vezes, você usa Pareto, usa Ishikawa primeiro, levanta aquelas causas e depois você usa o Pareto para verificar as que têm mais importância e as que têm menos importância, por exemplo. Então, isso é uma dica de vida, tá? Na prova, por exemplo, você pode estar fazendo prova até de outros professores e dizer assim, não, usa uma delas, acabou. Não, não usa uma delas. Na vida, se você usar uma delas, a tua decisão ela vai estar enviesada, tá? De acordo com toda a ferramenta, ela tem vantagens e desvantagens. Todas as ferramentas têm vantagens e desvantagens. O que acontece? A ideia é que você pegue as desvantagens de uma e tente compensar com as vantagens de outra, né? Agora, se você usa uma só, a tendência é o quê? Aquelas desvantagens acabam se aplicando naquela situação. E aí você acaba dizendo, você decidiu só com base nisso, né? Esse caso, pessoal, é um caso real, aconteceu comigo. Tá? Eu descobri um sistema que deveria estar cobrando juros, né? E não estava. Então, e claro, o cliente, claro, não estava reclamando, né? Porque estava pagando menos. Ele falou, ele assinou um contrato dizendo que ia ser cobrado de um juros, os juros iam aumentar, e de repente ele descobre que não estava cobrando, né? E aí, tu acha que ele vai reclamar? Claro que não, ninguém reclama, né? Ninguém reclama. Então, o que ele fez? Ficou quietinho na dele, tá? Durante meses, chegou, na verdade, foram anos, foram 3 anos, tá? Ficou quase 3 anos, foi 2 anos e 10 meses, tá? É um caso real, aconteceu de verdade. A gente descobriu, quis apurar responsável, tinha gente lá que era muito querida, etc. Então, quer dizer, foi um caso sério, um caso bem sério, né? E aí, a questão a decisão envolvia a gente, tinha questão política, então você precisava formular um plano de comunicação, ia ter que negociar, tá, com essas pessoas, né, daquelas outras divisões, né? Para quê? Porque você ia precisar que elas parassem o trabalho delas para te ajudar a resolver isso. Então, era uma coisa bastante séria, né? E as ferramentas que você usar para ver qual é a melhor alternativa que você ia tomar, tá? Como não tem margem, não tem dinheiro envolvido, não tem nada, essa aqui é uma questão literal, que era praticamente você aplicar o que está em 3 slides, né? Era só trazer o que estava em 3 slides, jogar aí e pronto, tá? Então era uma questão discursiva, uma questão fácil, eu diria a mais fácil das discursivas que eu dei nessa turma até hoje. Era muito fácil. Você não precisava pensar muito. Essa daí, a ideia era só alguns dados você trazer, mas nem precisava trazer. Se você pegasse o que estava no slide, colasse aí, eu já teria acertado grande parte da questão. Se colasse aquilo ali, ainda colocasse alguns comentários sobre o que está escrito, aí a questão estava certa. É uma questão bastante simples, né? Nem todo mundo fez. Eu diria para você, é a questão que uma pessoa se assusta, né? Um aluno tende a se assustar com questão discursiva, né? Teve um aluno que eu até perguntei, você vai deixar em branco no WhatsApp, porque ele me perguntou um negócio. Eu falei, vou. Eu falei, poxa, não precisava deixar. Essa daí era muito fácil, era copiar o slide e colar. Essa era muito fácil, tá? Então vamos lá? Então, que medidas tomaria quanto ao planejamento da comunicação? Vou identificar o público-alvo, você poderia dizer quem é o público-alvo. Quem é o público-alvo? Os 20 funcionários das 5 divisões. Seria a resposta, assim, cheia. A resposta 10, vamos dizer, dessa questão. Se você só indicasse isso, grande parte da questão você já acertou. Definição do objetivo a ser alcançado. Qual é o objetivo? Que as pessoas, né, verifiquem os problemas e te ajudem a resolvê-los. Então, já tinha um objetivo claro. Definição do conteúdo, o que você vai falar? Você vai expor o problema para a pessoa e vai dizer, eu preciso da tua ajuda para isso, para aquilo outro. Então, é bem simples, né? Escolha da mídia. Você vai fazer uma reunião com as pessoas, né? Um assunto, você faz uma reunião, depois pode mandar por e-mail. Mas o que acontece? Você não pode ficar, vou declarar para todo mundo, porque aí, se tiver algum envolvido ainda,
o cara acaba jogando areia no que você está fazendo, né? Definição de recursos financeiros, a princípio, não teria, seria usado no teu próprio tempo de trabalho, mas, né, quem foi além devia ter dito, olha, vai requerer que os funcionários parem de fazer o que eles estão fazendo e venham fazer isso, então vai ter um custo para a empresa, mas frente a esse daí compensa. Tá? Então, seria uma resposta. Mensuração de resultados, o apoio dessas pessoas. Né? Conseguiu o apoio delas? Conseguia, então tá legal. Gerenciamento da comunicação, eu mesmo ia fazer, porque eu passei, eu mesmo ia fazer, eu ia eleger alguém para fazer, para saber se estava todo mundo entendeu, eu ia mandar para eles os documentos. Então, era bem simples, bem simples, bem simples. Se você só copiasse o slide e colasse aqui, já estava com grande parte da questão certa. Tá? Teve um aluno que colocou isso, tá? Realizar todas as fases do planejamento da comunicação eficaz, identificar o público-alvo, definir o objetivo a ser alcançado, definir o conteúdo, escolher as mídias que serão utilizadas, definir os recursos financeiros, mensurar os resultados, gerenciar a comunicação. Tá? Digamos para você que está 90% certo. Né? O resto, para estar 100% certo, ele copiaria alguns itens ali e colocaria ali. Tá? Trouxe uma resposta de aluno, se você se viu, ótimo, se você não se viu, tudo bem. Se veja na próxima. Como faria o planejamento de uma negociação simples para contar como essas pessoas de sua divisão, as divisões vizinhas fariam? O que você faria? Né? O que eu vou colocar na mesa? O que eu vou expor para o negociante? Quais os interesses envolvidos? Quais são os valores envolvidos? Aí você poderia dizer os valores do sistema, né, que são valor que está sem cobrar há 3 anos. Né? Definir qual seria o piso mínimo da negociação, a máquina, aqui você só poderia dizer isso. Né? Definir o piso mínimo. Qual seria o piso mínimo? Né? A pessoa te ajudasse a resolver o problema. Aqui você nem podia não colocar esse item, mas podia só citar, porque faz parte do planejamento básico, mas aí, no caso, não teria aplicação, né? Porque, ou então a aplicação seria o valor, você poderia colocar os valores que foram, né, o que você quer atingir, que é a sua máquina, é a recuperação dos valores que não foram pagos nesse tempo todo. Qual seria o piso mínimo resolver o problema, por exemplo, né, para você ver como é que é aplicável. Eu trouxe essa propósito para você ver que é aplicável até no processo decisório, né, que você precisa de negociação. Então, o piso mínimo é resolver o problema, o piso máximo é conseguir o dinheiro que todo mundo deixou de pagar naqueles 3 anos. E qual a tua máquina? A tua máquina seria parcial. Você resolveu o problema e, ao mesmo tempo, né, você conseguir grande parte ou uma parte desses recursos, pelo menos do último ano, né, que foram. Mas isso é uma sofisticação. Se você indicasse isso aí, a letra D já daria como certo. Letra E, Mapan, melhor alternativa. O que é você queria? Resolver o problema e conseguir a restituição do dinheiro todo. Se você não colocasse, estaria certo também, porque você indicou a Mapan. Concessões possíveis, né, de se fazer, de serem recebidas. De repente, se algum funcionário fosse entrar de férias, você poderia falar, não, tudo bem, fulano vai entrar de férias, escolher outro, parte de cada equipe para não parar a empresa. Né? Então, eu aceito 50% dos teus funcionários, né, com outro gerente, ou 40%, ou qualquer coisa que você botasse aí, né, nesse sentido, ou só colocasse concessão possível, moeda de troca já estaria, como eu falei, 90% certo. Definir o cenário qual era, né? Você ia chegar, ia mostrar, ia estar com os papéis na mão, com as coisas na mão, ia chamar as pessoas numa sala de reunião, confortável, etc. Mas também não precisava, não, eu fui em cada mesa e falei com cada pessoa, tranquilo, você poderia ter posto também. Então, muito fácil a questão, como eu falei, muito fácil, muito fácil. Está vendo, outro aluno colocou exatamente isso, né? Como eu falei para vocês, isso aí já bastaria para estar 90. Nesse caso aqui, como não tem Mapan, não tem piso mínimo, não tem máquina, estaria 95% certo. Tá? O fato de se você indicar que é procurar, né? Se você tivesse mais tempo, talvez eu até exigisse, mas eu sabia pelo tempo, bastaria você indicar isso, que já estaria muito bom. Tá? E as ferramentas, você vai utilizar 2 em cada, é só você chegar aqui, né, colocar as fases, né? Você vai botar identificar, e aqui você não só está identificando, não precisa botar, e você ia botar essa fase, ia botar 2 dessas, ia botar essa fase, 2 dessas, ia botar essa fase, ia botar 2 dessas. Só isso, entendeu? Bem simples, bem tranquilo. Tá? Pessoal, antes a gente. Já é para você, todo mundo já deu presente, tranquilo mesmo, deu certinho. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer com relação à prova, está tranquilo? Quem não deu presente, dê presente, por favor. Tá?